Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique e nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre alguns tópicos relacionados à Físico-Química 1. Então vamos começar? Bem, para iniciar essa videoaula eu vou falar um pouco sobre calorimetria e capacidade calorífica. Depois a gente vai estudar entalpia e para finalizar esse vídeo a gente também vai estudar a termoquímica. Bem, a calorimetria ela é o estudo das trocas de calor entre dois corpos ou dois sistemas. E a medição do calor é feita através de bombas calorimétricas, que realizam toda essa medição a volume constante. Bem, a gente sabe que se aumentar a temperatura, a gente aumenta a energia interna do sistema. Porém, a energia interna do sistema varia conforme as condições de contorno, que são volume e a pressão. Então, o que vai guiar nossos estudos a partir daqui vai ser, variando essas condições de contorno, como é que a energia interna vai se comportar. No caso, a gente vai fixar uma delas, né? E vai averiguar como é que a energia interna se comporta. Para começar, a gente vai falar sobre processos que acontecem a volume constante. Se acontece a volume constante, a gente pode escrever que a variação do trabalho é nula, né? Porque não há variação de volume. Sendo assim, a gente pode escrever energia interna como sendo igual ao calor trocado. Nesse caso, o dQV é só uma denominação para calor trocado a volume constante, né? E então, se a gente estiver, por exemplo, medindo com a bomba calorimétrica, né, o calor trocado, diretamente a gente está medindo a energia interna do sistema. E é isso que os cientistas fizeram. Eles construíram um gráfico, né, que relacionasse a energia interna com a temperatura. Então, obteve-se esse gráfico aqui que aparece na tela. E a gente vê que conforme aumenta-se a temperatura, a curva vai se acentuando cada vez mais. E ao coeficiente angular dessa curva foi denominado de CV, né, que é a capacidade calorífica a volume constante. O problema do CV é que ele é uma propriedade extensiva, ou seja, ele depende da quantidade de matéria que você está trabalhando naquele processo. Então a gente divide ele pela quantidade de mols, né, e a gente obtém então a capacidade calorífica molar a volume constante, que é o CVM. E no sistema internacional ele é medido em joules por Kelvin por mol. Então a gente pode ver que a energia interna do sistema ele tem uma relação com o CV. E então a gente pode reescrever, né, a energia interna em termos de CV. Então a gente tem que a variação da energia interna é igual a CV vezes a variação de temperatura. E se a gente considerar uma variação finita, né, um processo com uma variação finita, a gente obtém que ΔU é igual a CV ΔT. E também a gente pode isolar a expressão para CV, dizendo que CV é igual a ΔU por ΔT. E como a gente sabe que a energia interna do sistema é igual ao calor a volume constante, a gente também pode escrever que CV é igual a QV sobre ΔT. Bem, a gente obteve aquela equação anterior, então a gente sabe uma definição matemática de CV. Só que acredito que ainda falta uma interpretação mais física, mais real do que seja o CV, né? Quer dizer, CV seria só então calor por variação de temperatura? Não, né? É uma definição muito matemática isso. E é exatamente por isso que eu quis trazer um simulador, né? Que vocês estão vendo aí na tela, uma imagem, e a gente vai ver na prática como é que ele funciona, para poder entender realmente o que é capacidade calorífica. Bem, aqui, como vocês podem ver, eu sincronizei os aquecedores, né? Então eles estão fornecendo a mesma quantidade de calor. E vocês veem que a gente tem duas substâncias de mesma massa, no caso a água e o azeite, e a gente vai medir a variação de temperatura, ou seja, a gente fornece o mesmo calor e vamos ver como é que vai mudar a temperatura dos dois líquidos. Como vocês podem ver, o azeite, a temperatura do azeite está crescendo muito mais do que da água, né? Quer dizer, eu estou fornecendo a mesma quantidade de calor, só que a temperatura está mudando. Por que isso, né? Esse é a capacidade calorífica, entende? A gente pode entender a capacidade calorífica como uma resistência da substância ao calor, né? Mas formalmente a gente pode definir como a capacidade ao calor, né? A resistência que ele tem ao calor. Então, se a gente voltar no slide, por exemplo, a gente tem aqui que a capacidade calorífica molar da água é 66,97 joules Kelvin mol. O que isso significa? Significa que eu preciso de 66,97 joules para mudar em 1 Kelvin 1 mol de água líquida. Isso em um processo a volume constante, claro.
Espero que tenha ficado um pouco mais claro o que seria a capacidade calorífica, além dessa definição matemática, que é calor por temperatura, né? Bem, agora a gente vai estar tratando de processos sendo realizados a pressão constante. Como agora temos uma variação de volume, a gente vai ter uma variação de trabalho, correto? Então, se toda a energia que eu forneço para o sistema não necessariamente vai ser igual à energia interna do sistema, porque parte dessa energia vai se perder para as vizinhanças através desse trabalho de expansão, né? Que agora é realizável. Então a gente vai ter que introduzir uma outra propriedade termodinâmica, que é a entalpia. E a entalpia é definida como sendo U mais PV. E através de algumas deduções matemáticas, em um processo a pressão constante, a gente pode concluir que a variação de entalpia vai ser igual à variação de calor. Isso tudo é realizado a pressão constante, por isso que o QP. E então, se a gente considerar uma variação finita, né, vamos poder concluir que ΔH é igual ao QP, ou seja, a entalpia é igual ao calor do processo. Agora, se a gente considerar um gás ideal, né, a gente pode substituir na expressão lá de cima o PV por nRT. E se a gente considerar uma reação de gás ideal que seja consumindo ou seja produzindo, né, mais gás, a gente pode concluir que ΔH, né, é igual a ΔU mais ΔNGRT, sendo NG, né, o número de mols de gás, que vai variando. Agora a gente vai falar um pouco como que varia a entalpia com a temperatura, que eu imagino que você já deve ter na cabeça que a gente vai falar um pouco sobre a capacidade calorífica, né? Nesse caso a pressão constante. Como a entalpia a gente viu antes, que é igual ao calor, a gente pode de novo fazer aquela medição, né, do calor pela temperatura. E a gente obtém esse seguinte gráfico, que é bem similar ao primeiro, né, da energia interna pela temperatura, só que se vocês conseguirem ver, tem uma curva aqui, né, que é a curva do gráfico da energia interna, ou seja, da entalpia é um pouco maior, um pouco mais acentuado do que o da energia interna. Então, essa inclinação do gráfico da entalpia pela temperatura é o CP, né, que é a capacidade calorífica a pressão constante. E assim como o CV, né, a gente pode transformar em uma propriedade intensiva e a gente obtém o CP molar. Então a gente pode ver que DH é igual a CP ΔT. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com a energia interna. A gente vai tentar obter uma expressão que relacione CP com H. Então, se a gente considerar uma variação finita do processo, a gente tem que ΔH é igual a CP ΔT. E como ΔH, a pressão constante, é igual ao calor, a gente também pode falar que o calor, a pressão constante, é igual ao CP ΔT. E isolando essa expressão para CP, a gente obtém que CP é igual ao QP sobre ΔT, que é bem similar ao CV, né, que era QV sobre ΔT. Olhando de novo esse gráfico, né, a gente observa que a inclinação do gráfico da entalpia pela temperatura é maior que o da energia interna pela temperatura. Ou seja, a gente pode concluir que o CP vai ser maior que o CV, certo? E aí, a partir do próximo slide, que a gente vai também estudar essa relação, né? Qual que é a relação que o CP tem com o CV. Bem, agora que a gente obteve uma expressão para CP, se a gente voltar naquele caso do simulador, né, que esfriou, mas se a gente aquecer de novo, a gente está fornecendo a mesma quantidade de calor. Porém, a variação de temperatura em um está sendo muito maior do que na do outro. Então, voltando à expressão, se o calor é o mesmo e a variação de temperatura muda, que no caso do azeite a variação de temperatura é maior. Então, é fácil a gente ver que a capacidade calorífica do azeite vai ser menor do que a da água. E isso explica o aumento de temperatura maior no azeite do que na água. Aqui eu botei um breve resumo, né, do que a gente abordou nos últimos slides para as duas situações. Então, se a gente considerar um gás ideal, a gente tem que a entalpia é igual à energia interna mais nRT. E a partir dessas definições de CP e CV, a gente pode escrever, né, a equação ΔH sobre ΔT é igual a ΔU sobre ΔT mais NR. E a gente sabe que essas derivadas é o CP e o CV, né? Então a gente tem que CP igual a CV mais NR. Se eu passar o CV para o CP, vai ficar CP menos CV igual a NR. E se eu dividir tudo pelo número de mol, né, para obter as propriedades intensivas, a gente vai ter que
Cp molar menos Cv molar é igual a R. E é daí que sai a relação entre eles. Quer dizer, o Cp molar vai ser Cv molar mais R, ou seja, ele é cerca de 8,3145 joules maior que o Cv molar. Por isso que a gente viu naquele gráfico aquela curva um pouco mais acentuada para a entalpia por temperatura, se comparada à energia interna por temperatura. Bem, agora a gente vai estudar um pouco sobre termoquímica. E vamos começar falando um pouco sobre entalpia padrão. Para relembrar, reações exotérmicas são reações que liberam calor. Então, a variação de entalpia nesses processos vai ser menor do que zero, ou seja, vai ser negativo. Já para as reações endotérmicas, são reações que absorvem o calor das vizinhanças. Então, a variação de entalpia vai ser maior do que zero, ou seja, vai ser positivo. E eu preciso primeiro introduzir a ideia de estado padrão, né, que é indicado pelo sobrescrito, né, que é o círculozinho. Bem, o estado padrão de uma substância, ele na verdade indica que aquela substância, ou seja, que aquele processo está sendo realizado, né, a uma certa temperatura, mas o mais importante é que a substância está na sua forma pura e está sob a pressão de 1 bar. Então, por exemplo, a gente vê aqui ΔH padrão, né, que é a variação de entalpia padrão, na verdade é a variação de entalpia que ocorre a 1 bar com a substância na sua forma mais pura. É isso que indica o estado padrão. Então, a gente também tem a variação de entalpia padrão de transição, que é a partir disso que a gente vai também poder estender nossa discussão ao longo do vídeo. Né? Essas entalpias padrão de transição, elas se dividem em entalpias físicas e químicas. Né? Como a gente pode ver, por exemplo, no caso da água, que são transições físicas. Bem, nas transições físicas, a gente tem 3 transições importantes, que é a fusão, vaporização e sublimação. Né? No caso da água, por exemplo, eu coloquei aqui uma reação de exemplo, que é a sublimação da água, de gelo para gás. Como a entalpia é uma função de estado, não importa o caminho que eu tome para poder calcular. O que importa é que o ponto final e inicial, ou seja, a entalpia inicial e a entalpia final, nunca muda. Então, no caso aqui da água sublimando, se eu não sei o valor do ΔH de sublimação padrão, eu posso reescrever como sendo a etapa de fusão e a etapa de vaporização da água, todos na condição padrão, né? Sempre bom relembrar. Então, a gente tem a água sólida para líquida e líquida para gás. Né? E a gente pode somar esses ΔHs de fusão e vaporização que a gente vai obter o ΔH de sublimação. Né? E outra propriedade importante do ΔH é que uma consequência dele ser função de estado é que tanto o caminho inverso, né, por exemplo, a gente tem a condensação, né, que é a transformação de gás para água. Ela vai ser o valor, né, a entalpia nesse processo vai ser o inverso do processo de vaporização. Né? Quer dizer, não importa o caminho que eu fiz, o que importa é que o ponto inicial e final nunca muda. Né? E uma outra entalpia que é importante é a entalpia de rede, né? que é quando a gente tenta sublimar um composto sólido. Né? E a entalpia de rede é indicada por ΔHL. E esse é um exemplo do ciclo de Haber-Bohr, que a gente vai trabalhar no próximo slide, mas é um jeito de se calcular essa entalpia de rede, né? Que só pode ser calculado experimentalmente. Pois bem, eu peguei aqui um exemplo do brometo de potássio, né, da sublimação. E para iniciar, a gente tem a primeira etapa, né, que é a sublimação do potássio, então a gente tem o potássio de sólido para gasoso, e esse processo tem uma certa energia, né? Os processos indicados com a seta azul, por exemplo, eles são todos processos positivos, né? São processos endotérmicos, enquanto os vermelhos são exotérmicos. Na segunda etapa, a gente tem a vaporização do brometo, né? Que é 15,34 kJ por mol. Nesse caso, a gente só está trabalhando com a formação de 1 mol de KBr. Né? Aqui a gente tem na terceira etapa a dissociação de meio brometo, né, para satisfazer a condição de 1 mol de brometo de potássio. Na quarta etapa, a gente tem a ionização do potássio, né, que ele vai de gasoso, no estado fundamental, para gasoso ionizado. Aí a gente tem a ligação desse elétron com o bromo, né,
depois a formação do sólido, que é isso. Aqui no caso ele já deu a resposta para vocês, né? Que eu não podia apagar da figura. Mas nesse caso a gente finge que esse valor seria menos ΔHL, né? E na última etapa a gente tem a decomposição do sólido. No caso, aqui está sendo a formação do sólido a partir do potássio sólido e de meio brometo líquido. Mas se você inverter essa flecha, você vai ter a decomposição exatamente do brometo de potássio sólido, né? Bem, como a entalpia é uma função de estado, e o ciclo de Born-Haber é um ciclo fechado, ou seja, o estado inicial e final é sempre o mesmo. E se o estado inicial e o final são o mesmo, são iguais, não vai ter variação. Então eu posso falar que essas 7 etapas juntas tem que dar zero. E a partir disso eu posso isolar a entalpia de rede para tentar calcular ela. Então, se você for calcular, somar as entalpias das outras etapas, você chega à resposta de que a entalpia de rede em módulo, né, é 681,5 kJ por mol de KBr formado. Bem, agora a gente vai falar sobre entalpias químicas, né, sobre as entalpias de transição químicas, que tem relação com as reações químicas, né? E para começar, a gente tem aqui uma equação termoquímica, que ela relaciona a equação química, que a gente vê normalmente a oxidação do metano, mas ela também adiciona informação da entalpia do processo, né? Que nesse caso aqui é menos 890 kJ. Bem, antes de eu falar sobre essa entalpia de reação, né, que seria envolvida na reação de oxidação do metano, eu preciso falar sobre a entalpia de padrão de formação. As entalpias de formações, elas dizem respeito à formação dos componentes a partir dos seus elementos puros, né? Por exemplo, a água, a gente tem aqui a formação da água a partir de gás hidrogênio e gás oxigênio, que são as substâncias mais puras para formar esse composto, que é a água. E esse processo, ele é bastante exotérmico, né? Como a gente pode ver, o ΔH de formação padrão é de menos 285 kJ por mol de água formada. Então, com essa ideia de entalpia padrão de formação, a gente pode chegar na entalpia padrão de reação, né? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que as entalpias de padrão de formação de compostos simples, né, como gás hidrogênio ou gás oxigênio, eles são nulos. A gente considera eles como sendo iguais a zero. Nesse caso, a única coisa que conta é a entalpia padrão de formação da água, que é menos 285 kJ. Bem, a entalpia padrão de reação, como vocês viram no primeiro exemplo, né, da oxidação do metano, ela envolve toda a reação em si, ou seja, a mistura de dois compostos diferentes, né, para formarem produtos. Nesse caso, eu coloquei uma reação muito genérica, que é com a letrinha A mais B, Bzão, ou a C, Czão mais D, Dzão. E eu supus que ela tem uma entalpia de reação padrão qualquer. Nesse caso, como a gente poderia calcular essa entalpia de reação? Exatamente a partir dessa forma, ou seja, a gente pega as entalpias de formação de cada um desses compostos, né, Azão, Bzão, Czão e Dzão, e multiplica pelos coeficientes estequiométricos. E depois, por ser uma função de estado, a entalpia, eu posso falar que a entalpia final, ou seja, dos produtos, menos a entalpia inicial, que é dos reagentes, é igual à entalpia de reação. E basicamente isso que a gente viu aqui é a lei de Hess, que ele fala assim, que a entalpia padrão de uma reação global é igual à soma das entalpias padrões das reações individuais. Por isso que eu precisei falar primeiro sobre a entalpia padrão de formação, para depois vir com a entalpia de reação. Ou seja, a gente pode calcular a entalpia de reação aqui dessa reação genérica a partir da entalpia de reação de cada um desses compostos, ou seja, dessas reações paralelas. E nessa imagem, então, eu retirei do livro do Atkins, que ele lista, né, as entalpias de transição, que aliás são várias, né? Aqui a gente pode ver que tem tanto físicas quanto químicas. Bem, agora a gente vai estudar como as entalpias de reação elas variam com a temperatura. E um cara que começou a estudar isso foi o Kirchhoff, que depois postulou a lei de Kirchhoff.
A gente sabe que a variação de entalpia ela é igual à capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. Se eu tenho uma variação de temperatura, eu posso usar a integral, né? Eu posso integrar os dois lados dessa equação para tentar obter a entalpia numa outra temperatura. Então, a gente integra os dois lados da equação e a gente chega nessa seguinte equação. Eu esqueci de falar, mas as capacidades caloríficas, né, tanto CV quanto CP, elas dependem da temperatura. Se vocês voltarem no gráfico, né, da energia interna pela temperatura e da entalpia pela temperatura, vocês vão ver que conforme aumenta a temperatura, mais acentuado fica a curva. Por quê? Porque maior é o CP, maior é o CV, né? Então, como o CP não posso tirar da integral, ela fica ela fica dentro da integral. Então, se a gente tratar de uma variação finita, né, de uma reação acontecendo nas condições padrão, né, a gente pode falar que ΔH padrão da reação numa temperatura T2 é igual a ΔH padrão da reação numa temperatura T1 mais a integral. No caso aqui a gente vê que é ΔCP padrão da reação, né, que na verdade é a somatória, né, é a diferença entre as somatórias, do CP molar dos produtos menos o CP molar dos reagentes. Isso tudo, obviamente, multiplicados pelos coeficientes estequiométricos da reação. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, da entalpia por temperatura, a gente vê que aumenta a temperatura, aumenta a entalpia, né? E é exatamente por isso que a gente utiliza a integral, para poder acertar, para poder encontrar essa entalpia de reação na temperatura 2. Agora, a gente vai tentar aplicar um pouco desse conceito da lei de Kirchhoff, trabalhar um pouco ele, através de um exercício que eu peguei do livro do Atkins, que diz o seguinte: estime a entalpia padrão de formação do ciclo hexano líquido a 400 Kelvin com base nos seguintes dados. E ele pede para considerar que a capacidade calórica é independente da temperatura. E ele dá essa tabela, né, com as capacidades caloríficas e as entalpias de formação. Uma coisa que o exercício não deixa, ele deixa um pouco escondido, né, para alguns, é que ele dá todas as propriedades no estado padrão. E o estado padrão é caracterizado pelo composto ser puro, né, e estando a 1 bar e a 298 kelvins, que é respectivamente 25 graus Celsius, né. Então, a gente sabe que a entalpia que ele está dando na T1 é em 298 kelvins. E o que ele quer é a 400 kelvins. Se a gente for escrever uma reação para a formação do ciclo hexano, a gente pode reescrever essa equação aqui, né, que é que é a hidrogenação do benzeno. E se a gente for calcular a variação do CP molar da reação, a gente vai ter então o CP molar do ciclo hexano menos a somatória do CP molar do benzeno mais 3 vezes o CP molar do hidrogênio. Então, calculando o CP molar da reação, a gente vai chegar à conclusão que chega a aproximadamente menos 66,1 joules Kelvin mol. Então, a gente pode já ir direto tentar calcular a entalpia de formação padrão a 400 Kelvin. Como ele pediu que desconsiderar a independência da capacidade calorífica com a temperatura, a gente pode tirar, né, o CP da integral e só integrar dt, que vai ser igual a ΔT. Então, a gente tem que a entalpia de formação 400 Kelvin vai ser igual a menos 156 kJ, que ele forneceu, mais a ΔRCP molar, que a gente encontrou, vezes a variação de temperatura, né? A partir disso, a gente chega à conclusão que a entalpia de formação padrão a 400 kelvins do ciclo hexano é cerca de menos 162 kJ Kelvin mol. E eu queria também deixar para vocês aí um exercício bem rápido, né? Que agora você, ao invés de considerar a reação a partir do benzeno, você considerar a partir do carbono em seu estado de referência, né? Que é o carbono na forma grafita, que aliás ele deu aqui também. Uma dica para esse próximo exercício, né? Que o valor não muda. Lembre, a entalpia é uma função de estado, ou seja, o estado inicial e final vão ser sempre os mesmos, não importa o caminho.
Bem, aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer essa videoaula. Eu também deixei aqui os links para simulações, né? No caso aqui eu mostrei para vocês do azeite da água, é uma simulação desse site, do FET Colorado, né? Que é da Universidade do Colorado, dos Estados Unidos. E lá tem bastante simuladores que são bastante bacanas para poder trabalhar e etc. Além disso, eu deixei aqui outros simuladores, também um vídeo, né, que fala sobre calor específico e exatamente esse experimento do azeite e da água, né, para avaliar isso. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham alguma dúvida, podem perguntar na área dos comentários aqui embaixo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Quero agradecer pela atenção de vocês, cuidem-se e fiquem em casa, pessoal. Tchau, tchau!